Tá joia. Joia. Então, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está aqui para encontrar com a querida Elis, que vai trazer para conversar com a gente um conteúdo maravilhoso a respeito de economia, contabilidade, números, gráficos e muito mais, como ela falou. Então, eu vou pedir para a Elis se apresentar e vamos parar para ouvi-la, que eu sei que nós vamos aprender muito com ela. Muito obrigada, Paula. Eu quero iniciar dizendo que para mim é uma honra enorme poder compartilhar um pouquinho dessa minha história. Quero dizer que tenho muita gratidão por tudo que eu vivi, aos números, à matemática, e eu quero fazer desse momento aqui realmente um momento de reverência aos números, né? A matemática mesmo. E eu quero começar dizendo o seguinte: hoje eu sou diretora executiva de uma autarquia federal aqui de Brasília. Sou uma executiva, tenho hoje 200 funcionários sob o meu comando, sou uma economista, contadora, administradora na área de finanças, opero na área de governança, compliance, e tenho muito orgulho de ter construído a minha carreira inicialmente baseada na área de economia. Mas, para falar de profissão, eu acho que a gente tem que começar falando sobre as nossas raízes, né? De onde a gente começou. Maravilha! Falar de profissão, eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Então, nessa apresentação inicial, eu quero falar com vocês de onde eu vim, né? Eu sou do sertão da Paraíba, eu nasci numa cidadezinha chamada Patos, ela fica no sertão do Nordeste, e eu vim para cá com os meus pais nunca tiveram acesso à educação, então eles chegaram aqui em Brasília no início da década de 70, e meu pai, ele foi trabalhar no comércio aqui em Brasília, então ele tinha um box no Ceasa. Então, ele mexia com fruta e verdura, comprando ali cebola, batata, abóbora, coco, e ele negociava. E ele tinha muita dificuldade com emissão de notas fiscais, principalmente porque ele não sabia escrever. Ele nunca foi na escola, então ele tinha muita dificuldade em escrever. E eu só tinha 8 anos de idade na época que eu comecei, ele me colocou na escola, então assim que eu comecei a escrever, eu já comecei a ir com ele para o Ceasa, para ajudá-lo na emissão das notas fiscais. Isso você com que idade, Elis? 8 anos. 8 anos. Então, a gente abriu o box no Ceasa 2 horas da manhã. Então, eu ia para lá, fazia feira com ele, e a gente ficava emitindo nota fiscal. Eu ficava com ele até às 6h30 da manhã, mais ou menos. E aí ele mandava um carro me levar para a escola. E aí eu entrava na escola, eu estudava de manhã, e depois do almoço a gente dormia um pouco, né? Então, isso foi assim, até os meus 14, 15 anos, eu sempre ajudei meu pai nas feiras. A gente ia para as feiras nos finais de semana, e eu adorava, gente, assim, eu não fazia isso, não era um sacrifício, era uma coisa muito legal, porque as feiras eram sempre assim, no Ceasa tem os dias de feira mais fortes, que era na segunda-feira, na quinta-feira e no sábado, não eram todos os dias. E lá chegavam aqueles caminhões carregados, mas a gente tinha contato com os japoneses, então os japoneses falavam um idioma diferente, então eu adorava falar, mas era sempre matemática, eles contavam de uma forma diferente, muito rápida, e tinha as pessoas que tinham mais habilidade, faziam as contas muito rápidas, eu adorava ver aquilo. E minha maior tarefa era a emissão das notas fiscais e os cálculos do ICMS. E como eu ficava responsável por isso, meu pai me colocou para ficar falando com os contadores, que ficavam responsáveis pela contabilidade da nossa empresa,
e eu tinha que acertar aquilo ali com o contador, porque o ICMS tinha que bater no final do mês lá na nossa contabilidade. Então, isso eu era pequenininha, eu já fiquei responsável por essa parte, assim, e era muito legal, assim, muito bacana trabalhar com isso. Mas eu não imaginava que eu ia, assim, no final, eu não pensei que a minha profissão ia ser essa. A essa altura do campeonato, eu gostava muito de outras profissões. Mas, quando eu prestei vestibular, eu quis ir para a área de economia. Prestei vestibular para a economia e entrei num banco. Eu entrei na Católica e logo em seguida eu já prestei vestibular e comecei a trabalhar no Banco Bamerindos na época. Aqui na 502 Sul, a gente tinha uma mesa de operações muito grande e era mercado financeiro mesmo, na época da hiperinflação, ali 89, 90. E eu progredi rapidamente dentro do banco. Até pela minha experiência com feira, quando a gente entra para o Open Market, que era venda de ações, e a gente tinha ali o mercado financeiro mesmo, ali, venda de debêntures e de ações, e compra e venda também na área de crédito. Como eu tinha habilidade já até nas coisas de feira, rapidamente eu cresci muito no banco, muito rápido, assim. E aí eu comecei a gerenciar toda a parte de Open Market aqui da área do Centro-Oeste aqui. E eu trabalhei durante 10 anos no banco. Foi uma experiência muito legal, muito legal. E eu me formei em economia e foi uma época muito feliz da minha vida, assim, foi muito bacana. E o curso de economia, por que o curso de economia é maravilhoso? Porque o curso de economia abre a nossa mente, porque você estuda muito gráfico, né? Você tem que amar muitos gráficos, porque do primeiro ao último semestre, tudo que você faz no curso de economia são em cima de gráficos, são análises gráficas, são projeções. Então, você vai passar a entender como que a mão invisível da demanda e da oferta funcionam dentro do mercado. Né? Então, como que você começa um dia com um caminhão de uva, por exemplo, que é a experiência que eu tinha da feira, né? Então, você chegar com um caminhão de uva, por que no começo da feira uma caixinha de uva daquela começava custando R$10 e no final da feira aquele restinho da uva ali só valia R$2? Então, essa diferença de demanda e de oferta, você percebe claramente, tanto numa feira do produtor que você for, quanto no mercado financeiro, quando você vai negociar uma taxa de juros, quando você está vendo uma taxa Selic subir e descer, o poder do governo de negociar isso para poder segurar a inflação, isso tudo você vê claramente, e essas análises gráficas, tudo isso, ela verdadeiramente acontece tanto numa feira, quanto o governo tentando segurar a inflação. Então, essa transferência desse conhecimento de uma realidade palpável, que era a feira, para a análise gráfica e para uma análise de projeções macroeconômicas, foi muito palpável na minha vida, né? Então, assim, eu acho que foi muito legal visualizar isso, né? E o curso de economia, além de você ter essa percepção da vida econômica e social do país, porque você faz não só análise econômica, mas você percebe como a economia ela não consegue funcionar apartada da política. Então, o Brasil, apesar dele ser um país rico e forte e ter condições de ser um país desenvolvido e forte, o que pesa muito hoje no país é o que é a nossa política. Então, a gente percebe muito forte num curso de economia como que a questão política pode tão fortemente derrubar ou erguer uma economia de um país. Então, é muito legal essa visão e essa força que um curso de economia traz para um conhecimento socioeconômico de um jovem, né? Essa visão mais clara que uma pessoa pode ter de um país. E
é diferente de um curso de contábeis, por exemplo. O curso de contábeis, na sequência, né? Na sequência eu me formei em ciências contábeis também. O curso de contabilidade, ele vai te dar uma visão muito mais focada num trabalho gerencial, de gestão. Ele é um trabalho onde você vai estar mais voltado para as empresas, para a entrega de questões acessórias, de impostos, de emissão de controles, e você pode operar, sim, na área de auditoria, você pode operar na área de perícia, você pode operar na área de contabilidade governamental, e você também pode ir para a área, por exemplo, de hoje, contabilidade nessa área de sustentabilidade, que está crescendo muito e vai crescer muito nos próximos anos. É uma área que eu acho que qualquer jovem hoje poderia ver com muito bons olhos, que é uma área que vai, assim, realmente crescer muito. Mas é diferente da economia, ela é mais operacional. E o curso de hoje no Brasil, a contabilidade, ela tem as suas prerrogativas muito mais garantidas do que o curso de economia. Então, um profissional hoje, no Brasil, ele consegue ter as suas garantias de operar no Brasil de uma forma muito mais regular, porque a gente tem muito mais legislação no Brasil que garantem a profissão de forma regulamentar, muito mais firme do que o curso de economia. E aí eu, como operei nas duas profissões, posso garantir para vocês que funciona dessa forma, né? Apesar que os economistas brigam muito em relação às suas prerrogativas, hoje a contabilidade está bem mais avançada, bem mais poderosa, bem mais forte, assim, sabe? Tem muito mais legislação. Então, a gente tem a educação continuada, né? Um aluno que hoje cursa contábeis, ele precisa de passar no exame de suficiência, ele precisa de prestar o exame de qualificação técnica para operar nas empresas que estão na Bolsa de Valores, né? Que estão com o capital aberto nas bolsas de valores, ele precisa de ter que prestar contas aqui para o Conselho Federal de Contabilidade em relação à educação continuada. Então, assim, a gente tem uma profissão mais regulamentada do que a profissão de economista. Elise, foi um bom casamento que você fez, né? Ah, sim. Sim, sim, sim. E São paralelo áreas a que se complementam de alguma forma, parece que fizeram parte aí da sua formação, né, para onde você galgou. Que interessante. E eu tenho um pensamento, Elise, que eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que o curso de contabilidade, acho que a economia está voltando a crescer aos olhos das pessoas, mas o curso de contabilidade, eu acho que ele ainda, às vezes, é pouco reconhecido. Reconhecido em que sentido? Poucas pessoas, de fato, sabem a importância da contabilidade, quanto é uma área extensa, né? Uma área extensa, uma área que tem mercado de trabalho, que as pessoas podem fazer uma excelente carreira nessa área, né? Queria te ouvir sobre isso. a empregabilidade, né, Paula? Eu acho que a gente pode usar esse adjetivo. A Sim. empregabilidade do curso de ciências contábeis hoje no país, ele é altíssimo, assim. Uma pessoa que faz ciências contábeis hoje, ela tem uma possibilidade de atuar muito ampla mesmo. Desde a área essa que eu falei, da área de auditoria, a área de perícia está crescendo muito, sendo muito reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, então a gente tem o cadastro de peritos, então tudo muito regulamentado, tudo com muita norma, com muita regra, e sendo bem remunerados, reconhecidos. Hoje nós temos uma profissão muito mais forte, os contadores funcionando muito mais como gestores, os empresários precisando cada vez mais dos contadores próximos, funcionando como consultores das empresas. São fundamentais, né? Nas grandes empresas, nas pequenas, mas principalmente nas grandes, são fundamentais. E aí vem a parte de tecnologia, né? Porque aí, acoplado a isso, quando a tecnologia encosta aqui nessa parte contábil,
e os profissionais da contabilidade precisam dessa atualização tecnológica, aí o que acontece? É outro casamento, sabe, Paula? Porque esses profissionais, eles passam a atuar, aí sim, com mais estratégia ainda. Aí eles saem da questão gerencial e vão para a parte estratégica mesmo. Esses empresários passam a depender estrategicamente desses profissionais da área contábil. Então, hoje, eu percebo uma dependência mesmo desses empresários em relação aos profissionais da contabilidade, inclusive dos sistemas. E pelo que a gente conversou antes, pelo que você está falando agora, você precisou abrir espaço também para entender esse mundo da tecnologia e para agregar essa visão à sua área de trabalho, né, Elis? Sim, Paula. Aí aconteceu o seguinte, principalmente com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, agora em 2018, houve uma nova, eu vou chamar assim de revolução, né, assim, dentro da administração pública em relação a essa necessidade de um novo olhar sobre essa transformação digital, né, essa governança. Oi, já foi. Voltou. Oi, olha, Opa, a minha voltou. internet resolveu fazer uma pausa aqui. Desculpa, espero que não tenha interferido aí para vocês. Não, voltou rapidinho. Tá bom. Eu perdi aí alguma coisa, Elis? Não, Paulo, eu só vou voltar aqui nessa área, nesse momento aqui da transformação digital, né? O que acontece? Com essa transformação digital agora, especificamente em 2018, entra a Lei Geral de Proteção de Dados e essa necessidade de um novo olhar dessa governança digital vindo com toda força, né? Há uma transformação digital também por parte do governo federal aqui no Brasil, né? Essa necessidade de um olhar completamente diferente em relação à tecnologia. Então, é estudar fortemente segurança da informação, blockchain, internet das coisas, inteligência artificial, toda esse mundo referente à tecnologia, né? E aí isso já faz com que você saia da sua zona de conforto, né? Aí a gente já não está falando só mais de números, a gente não está falando mais só de gráficos, né? Aí a gente já está falando de linguagem, de tecnologia, a gente já está falando de programação, já estamos falando de, enfim, de linguagem mesmo de computador, né? E aí é um outro universo. Sim, Elis, o que eu tenho conversado muito com o pessoal que procura para orientação profissional ou para uma reorientação ou para conversar a respeito disso, é exatamente isso que você está me trazendo, né? Você sabe que eu sou sua fã em tudo que você faz, mas vamos falar da profissão. É essa integração. Como que o mercado de trabalho hoje pede um perfil profissional de pessoas que vão se atualizando, porque o que eu vejo na sua formação é que você partiu da sua história com as suas habilidades desenvolvidas, né? Para quem não estava aqui, a Elis contou que porque chegou outras pessoas depois, que desde os 8 anos já acompanhava o pai dela, ele trabalhava com comércio, e ela já acompanhava ele ali aprendendo os números aos 8 anos. Então, assim, desenvolve uma habilidade, você foi para a área de economia, integrou com a contabilidade, faz toda essa, né, essa atualização junto à área de tecnologia, e é isso que eu tenho procurado mostrar, e você tem esse perfil dinâmico, né, Elis? E, assim, eu estou ligada no tempo, que a gente tem um tempo restrito, e não sei se você já quer passar para isso, mas eu queria muito que você compartilhasse também, porque, olha só, você falou da sua carreira, mas desde o início, quando você fala ali, integrei ao banco, então, assim, todo o seu lado de comunicação, de marketing, de saber fazer, né, negociar o outro lado da questão, como isso tudo foi importante para você e como você exerce várias atividades de liderança, né? Então, eu não sei se a gente passa, e de gestão, eu não sei se a gente já passa para isso, ou se tem algo da tecnologia ainda que você quer acrescentar.
Paula, eu penso que a gente poderia passar um pouco para essa questão mais social, né? Acho que Uhum, essa questão de pessoas mesmo, né? sim. Porque, veja bem, eu acho que o grande desafio do profissional de hoje, para qualquer líder, de qualquer equipe, de qualquer profissão, né? Se você falar com um médico hoje, se você falar com um engenheiro, se você falar com um arquiteto, se você falar com um advogado, qual o maior desafio de qualquer pessoa hoje? É lidar com pessoas, né? Então, essa gestão de pessoas hoje, eu acho que é um dos nossos maiores desafios, né? Você se motivar todos os dias, motivar a você como pessoa, motivar a sua equipe, né? Levar essas pessoas para frente, conseguir trazer essa motivação para a sua equipe todos os dias, né? E aí eu chego numa questão que é você encontrar realmente esses propósitos de vida, né? Você encontrar essas motivações pessoais que te façam encontrar realmente o teu caminho, as tuas coisas. E eu penso que passa por questões assim muito do que você realmente gosta de fazer e do que você realmente entrega com amor, né? E aí eu vou chegar na questão de orçamento familiar, porque desde que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 14 anos, e aí eu me envolvia muito nos projetos sociais de igreja, né? Eu sempre gostei muito de igreja e eu participava das coisas de igreja, em grupo jovem, e eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, e eu comecei a mexer com orçamento familiar, ajudando as pessoas na igreja, nas igrejas que eu frequentava. E eu comecei a me envolver com grupos de catadores de lixo. Na época eu falava catadores de lixo, hoje não é mais correto esse termo, né? Hoje a gente já fala questão de o pessoal que trabalha com resíduos, né? Hoje já são outras terminologias, mas na época eram catadores de lixo. E eu comecei a ajudar famílias que moravam, enfim, nas comunidades perto da minha casa, e eu comecei a ter muitos cases de sucesso, assim. Eu posso citar para vocês aqui um caso de uma família que eu ajudei durante um bom tempo, e o pai juntou um dinheiro. Na época, o filho dele ia fazer 18 anos e ele juntou um dinheiro. Na época, isso era mais ou menos início dos anos 2000. Ele juntou um dinheiro para o filho e ele chegou para o filho e falou: Isso aqui é para você começar a sua vida. E ele deu, gente, juro por Deus, ele deu o equivalente a uma casa na Samambaia para o filho começar a vida. Opa! Tão organizadinho que era, assim, o Aham. dinheiro. E ele falou para o filho: você só não pode comprar nem carro nem casa. E aí o filho me procurou e falou: Não, Eli, você tem que me ajudar a fazer alguma coisa com esse dinheiro, porque eu preciso começar e tal. Aí eu falei: Não, a gente vai procurar uma casa. E aí, na época, a casa era tipo assim: os valores de hoje era mais ou menos assim: uma casa custava, vamos supor, 46 mil e ele tinha tipo 30, era uma coisa Uhum. assim. Só que ele tinha dinheiro vivo na mão, né? E aí a pessoa pegou e falou assim: Não, vamos, eu falei: Vamos oferecer o dinheiro e esperar. E aí, só que passou assim uns 3 meses e a pessoa que ele tinha oferecido dinheiro aceitou o valor. E ele comprou uma casa. Um garotinho de 18 anos, gente, que coisa Uau! mais linda, filho de catador de lixo. Naquela época, começar uma vida com uma casa, gente, assim, Sim, sim. sensacional, sensacional. No dia que esse menino pegou a chave dessa casa, fez um churrasquinho lá para nós, assim, não, histórias lindas, sabe? Assim, histórias lindas, assim, e a vida inteira essa família com o dinheirinho, tudo arrumadinho, tudo deles pago à vista, nunca deveram nada, nunca tiveram cartão de crédito, tudo organizadinho, assim. Então, a vida inteira eu me envolvi com isso, sempre ajudei famílias a se organizarem financeiramente. Isso na minha parte social. E aí Uhum. eu continuei com isso, ajudando famílias aqui no Brasil, e hoje eu ajudo famílias na África, né, lá em Moçambique também, a se organizarem financeiramente e tentando tirá-las da África para outros países, né? Então, hoje eu já consigo tirar o pessoal, vai para Portugal, eu tenho gente já em Dubai, já tem gente na Escócia, já tem gente em Lisboa. Então, assim, eu acho que a gente tem que encontrar propósitos de vida dentro do que você tem de profissão que possa fazer com que a gente transforme esse mundo num mundo melhor, né? Dentro do que Elis, a gente tem. que coisa bonita que você está falando, né? Que coisa linda, porque você está falando de
tudo que você foi abarcando de experiência, e como te satisfaz, dá para ver, né? Do jeito que você fala, no brilho do seu olho, como que te satisfaz e como que é uma mudança social mesmo, é uma mudança de mundo, é uma proposta de estar funcionando no mundo para mudar, para ajudar, né? E aí agora a gente está falando de uma outra vertente, que é você como educadora financeira, né? Ou seja, teve toda uma construção, e eu sei que você está sempre se atualizando, está fazendo. E aí tem também a Elisa, educadora financeira, que faz consultoria, que escreve livro. Então, Paula, pois é. Eu Eu até escrevi vou esse falar para o livro. pessoal que eu fazendo aqui as minhas perguntas, mas quem quiser fazer alguma pergunta para a Elis, pode mandar aí pelo chat, que eu vou passando para ela, tá, gente? Elis é uma profissional que a gente podia ficar conversando com ela para absorver todas essas experiências um dia todo. Mas me fala um Então, pouquinho, Elis. esse Agora é livro, essa parte. esse livro Transforme Sua Vida Financeira, eu quis escrever um pouco porque, assim, eu defendo, Paula, uma forma diferente de você lidar com dinheiro dentro de casa, né? Assim, eu vejo muito, tem alguns conceitos que eu sigo que são diferentes de algumas pessoas aqui no Brasil, e eu quis colocar num livro, até porque quando a gente só fica falando, falando e não escreve, depois isso vai sendo meio que letra morta, né? Então, por exemplo, eu não acredito em orçamento aonde uma pessoa só da família cuide do dinheiro. Eu não gosto disso, né? Então, eu quis escrever sobre isso, né? Eu acredito no orçamento aonde o dinheiro do pai, o dinheiro da mãe tem que ser somados e a família tem que compartilhar desse dinheiro e ser de todos. E a Uhum, gente vai sentar e vai juntos definir o que vai ser feito desse dinheiro. Eu não gosto de o orçamento ser o dinheiro da mãe, o dinheiro do pai, e aí a gente vai dividir as contas. Então, quando a gente tem sim. esse tipo de conceito, a gente tem que falar sobre isso, né? E Claro, que claro. hoje muitos aposentados no Brasil sustentam as famílias, né? Então, eu Uhum, acho que não pode ser o dinheiro da avó que paga todas as contas da casa e a sim. avó não fazer parte disso, entende? Só pagar as contas? Não! Ela tem que estar sentada à mesa definindo o que vai ser Uhum, comprado. Então, sim. assim, é sobre isso, é sobre ter uma reunião, pelo menos uma vez a cada 15 dias, onde todo mundo vai decidir sobre como vamos gastar o dinheiro da casa, sobre o que vamos comprar e como vamos economizar, e se vamos economizar, como vamos gastar no final do ano. Porque não adianta o pai ficar sonhando em trocar o carro, a mãe ficar sonhando em viajar no final do ano. Então, temos que sonhar juntos, para realizar juntos, para chegar a algum lugar juntos, né? Então, eu quis escrever sobre isso, sobre dívidas também, eu penso de uma forma diferente. Aqui no Brasil, como a gente tem um juro muito criminoso, as pessoas costumam pegar as dívidas e querer pagar as dívidas pelos juros mais altos. Eu acho que não pode ser assim, porque eu acho que tem muita questão emocional envolvida. Então, acho que Uhum, você tem que somar suas dívidas e pagar da menor para maior, para você tendo um conforto emocional que te leve a pagar as dívidas de uma forma mais confortável. Então, é sobre isso uhum. que eu escrevo no livro. Eu queria trazer assim, um componente mais emocional mesmo, aliado ao dinheiro, sabe, Paula? Para ficar uma coisa Uhum. um pouquinho mais agradável, porque falar de dinheiro é uma coisa muito difícil, né? As pessoas não Sim. gostam de falar sobre dinheiro, né? E a gente sabe que está muito associado, né, Elis? Esse campo emocional com o campo de estar bem financeiramente, com esse galgar no sucesso que nós estamos falando, né? Está tudo muito associado. E me Exatamente. conta um pouco como é que você se vê também nessa posição assim de liderança. Uma mulher na liderança em áreas que são áreas de números, né? E que existe aí um estereótipo, tanto nas áreas de número, às vezes, quanto de liderança, de como é que uma mulher vai fazer carreira nessas áreas, né? A gente, às vezes, escuta esse tipo de pergunta. Eu escuto esse tipo de pergunta, sabia, Elis? Então, nada como perguntar para você, para você me contar um É. pouco da sua experiência.
Então, eu penso assim, né, eu acho que eu não posso me acovardar e dizer que é para as meninas, né, que vocês não vão enfrentar dificuldades, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem para dizer que ainda é um mundo muito machista, né? A gente tem, assim, que ter muita coragem de se fortalecer para enfrentar dificuldades. Enfrentei muita dificuldade por ser mulher, enfrentei muita dificuldade por ser nordestina. Então, assim, existem muitos Uhum, preconceitos, né, que a gente tem que lutar todos os dias. Temos que levantar nossas bandeiras, né, temos que acreditar e defender os nossos espaços. Mas, Paula, eu penso o seguinte, que eu olho para trás, assim, para a minha trajetória, e eu penso assim, tudo que eu construí na minha vida até hoje foi por meio do estudo. E quando uhum, você se fortalece por meio do estudo, da competência, então você vai sentar numa mesa. Muitas vezes eu sentei em mesas com muitos homens, e todos eles do sul, do sudeste, que queriam bater na mesa e gritar e falar mais alto. E a forma que eu encontrei foi estudar para ter competência de uhum. falar, não falar mais alto, mas falar com mais competência, E ocupar o por seu meio lugar, do né? conhecimento, né? Por meio do Sim, conhecimento. E é assim que a gente sim. vai conseguindo conquistar o nosso espaço, né? Uhum, sim. Poxa, Eli, são tantas passagens que a gente fez aqui que cada uma delas dava para ficar falando uma hora, né? Eu fico com muita vontade, assim, de continuar conversando. E aí eu vou pedir de novo, gente, quem quiser mandar perguntas, aproveitar esses minutinhos finais aí para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem para Elis, né? Ó, Elis, está chegando uma pergunta aqui para mim no WhatsApp. Tá. Se você pudesse contar as suas maiores alegrias na sua profissão, eu estou entendendo aqui que é ao longo da sua carreira, né? O que você pontuaria assim? Tipo, Ai, maiores meu alegrias, duas, Deus. três? Difícil, né? Ai, puxa vida. Então, aqui como diretora do conselho, teve um momento que nós fizemos um evento em Belém do Pará, e nós Uhum. levamos 6.000 pessoas para Belém do Pará, e nós trouxemos o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Uau! E nesse dia, Uau! e nesse dia Seis teve mil pessoas? tinham 6.000 pessoas no auditório, e o Bill Clinton estava com a gente nesse dia, e ele me cumprimentou, e, e um dos assessores dele, fui eu que fiz a contratação dele, e a gente teve todo um negócio com a FBI, aquela coisa toda, e o contato era tudo comigo, e eu falando inglês, e eu me sentindo, ai meu Deus, da Paraíba direto para o FBI, né? Me sentindo, ai, a Fátima Kennedy. Então, quando eu vi aquele homem descendo daquele avião, meu Deus, Bill Clinton aqui, nossa, gente, eu quase explodi, assim, eu me achei, assim, aquele dia, assim, foi um dos dias mais felizes, assim, como profissional, assim, me senti muito, muito, muito feliz. Uhum. Assim, outro dia que eu me realizei, assim, como profissional, foi no dia que eu é, nesse trabalho que eu estou fazendo na África, uma das meninas, ela estava morando em Maputo, que lá é a capital de Moçambique. Uhum. E essa menina é contadora, e ela não queria mandar o currículo dela para outros lugares, porque ela achava que, como ela era negra, ninguém ia contratar ela em lugar nenhum. Então, eu Sim. comecei a forçar ela, falei, você vai mandar seu currículo, você é muito boa, e ela com várias capacitações, ela tinha qualificação e tal, e eu falei, não, e a gente trabalhando e tal, 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 e essa menina, gente, conseguiu um emprego em Dubai, ganhando 5 vezes o que ela estava ganhando na Price de Lisboa. No dia que essa menina me mandou essa mensagem, falando que ela tinha sido selecionada para trabalhar em Dubai, gente, eu quase explodi meu coração, assim, tá? De alegria, assim, de satisfação, de felicidade, assim, de poder mudar a vida de uma pessoa para sempre, sabe? Porque eu acho que ali
a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Ela nunca mais vai voltar para Maputo do jeito que ela voltaria se ela não tivesse conseguido aquela vaga. Então, esses dois, para mim, foram... Fantástica, Elis. E Elis, me conta, e se você pudesse falar assim, de coisas que você olha para trás e que foram difíceis, e que mesmo assim você continuou, né? Você já até trouxe alguma coisa que são, na verdade, preconceitos que você encarou aí por ser mulher, por ser nordestina, maravilhosa, né? Mas tudo bem, os preconceitos existem. Mas o que que você olharia para trás, assim, que você pode compartilhar que foi difícil para você, Elis, aí dentro da sua possibilidade, né? E olha, tem várias perguntas chegando aqui, Elis. São difíceis, gente, difíceis. Então, eu sou uma pessoa que, aqui no meu trabalho, muda de presidente a cada 2 anos, né? Então, eu tenho troca de presidentes, né? Então, eu tenho presidentes que entram e que, ora, presidentes que são mais maleáveis, ora, presidentes que são mais duros, né? E eu tive que enfrentar um presidente aqui que foi muito difícil, que ele não gostava do meu estilo de trabalho, e essas dificuldades que são normais do dia a dia de qualquer executivo, né? Você vai ter horas que você vai estar trabalhando com quem gosta de você, e tem horas que você está trabalhando com quem não gosta de você. E tá tudo bem, as coisas da vida, né? Mas essa pessoa não gostava do meu trabalho e por muitas vezes ela me humilhou na frente de pessoas, muitas vezes eu chorei, muitas vezes. Então, assim, a gente enfrenta coisas ruins também, né? Então, faz parte. Olha, isso também vai ao encontro. Assim, antes, eu compartilho com você desse pensamento de que no transcorrer da vida profissional, surgem várias frustrações, várias decepções, e que são coisas para amadurecer e ir lidando, né, Elis? Agora, tem uma pergunta aqui de uma jovem, te perguntando se você sempre gostou, assim, de todas as áreas, porque eu acho que você passa esse encantamento de gostar das coisas que você está fazendo, né? Mas a pergunta é se você sempre gostou, assim, de todas as áreas que você trabalha hoje, ou se isso foi sendo descoberto ao longo do tempo, se foi uma descoberta. Não, definitivamente tem horas que eu, né? Teve uma determinada matéria, quando eu estava fazendo economia, eu tinha um professor que era, meu Deus do céu, muito, muito difícil. Eu fazia uma matéria chamada macroeconomia, que era, tipo assim, o homem era um demônio, um satanás, entendeu? Não era nem a matéria, era um homem que dava a matéria, né? É porque eu fiquei esperando você falar da matéria, que era o Satanás. Não, é o homem que dava, era o professor. O professor era o Satanás, e eu acho que eu fiz essa matéria, não sei se 2 ou 3 vezes, mas o homem era o Satanás na Terra. E muitas vezes eu entrei naquela sala de aula e eu falava, gente, eu escolhi o curso errado, no ano errado, e eu tenho certeza que esse curso não é o meu, e eu vou desistir agora, e nunca mais eu vou voltar aqui, eu nunca mais vou fazer economia na minha vida, por conta daquele professor, assim, eu tinha ódio daquele professor, e eu acho que eu fiz aquela matéria 3 vezes, eu acho que ficou 1 ano e meio naquilo, e eu tinha certeza que eu estava no lugar errado, no momento errado, assim, foi horrível, foi horrível. No curso errado, no caminho errado, tudo errado. Exatamente, eu tinha certeza todos os dias que eu estava no lugar errado, com a pessoa errada, com o professor errado, na classe errada, com os amigos errados, com tudo errado. Eu tinha certeza que foi horrível, foi horrível. Então, assim, faz parte, sabe? Assim, não foi só flores, não. Tem momentos muito ruins também. E que quando você olha para onde você está hoje, com essa alegria que você fala, super valeu a pena, né, Elis? Super valeu a pena. Elis, olha, tem aqui agradecimentos por ter trazido você, os agradecimentos acho que são para mim, né? Mas obrigada por estar aqui. Aí tem aqui um outro comentário. Como adquirir o livro da Elis? Ela é maravilhosa, adorei a história de vida dela. Então, você não tem aí seu livro para mostrar para a gente, Elis? O livro está aí nas livrarias, está sendo vendido, né? A Amazon. E eu falo que o livro é maravilhoso, porque eu li. E já indiquei para várias pessoas. Eu vou compartilhar com vocês aí a capinha do meu livro aqui. Depois eu mando o link para vocês aí, tá, gente? Para vocês terem aí o link de acesso, tá? Pela Amazon.
tá, Paula? Tá, você me manda e eu passo para todos que estão Compartilha, aqui. tá? Mais perguntas? Eu me enrolei, hein, Elis? Porque chegou aqui uma mensagem da seguinte forma: Hum. traga mais profissionais como Elis, é muito bom ouvi-la. Eu estou querendo convidar a Elis para uma segunda rodada, gente, para a gente tirar um dia para ela trazer sobre educação financeira. Aí, ó, Elis, já fica o convite, hein? Estou super disponível, gente. Estou super disponível. Adoro falar nesse tema. Pegar vocês assim, passar um laço no pescoço assim. Eu gosto de arrochar, viu? Comigo o negócio é mais embaixo. Eu pego e esguelo. Eu recebi aqui, depois eu passo para o pessoal, Elis. Tá Elis, bom. o que mais? O que mais que você pode, nesses últimos minutinhos, falar aqui para a gente? Perguntas, Elis, que estão chegando, né? Estou aqui Tá. selecionando um pouquinho. Vida financeira, se você acha que essas áreas, apesar de que eu acho que você já falou disso, né? São áreas que têm uma boa possibilidade de ganho financeiro. Tá. Então, a empregabilidade, como eu falei, é muito alta na área de ciências contábeis. Hoje, um auditor ganha na faixa de 18, 20 mil reais. Se não tiver nas Big Four. Se tiver nas Big Four, ganha mais do que 30 mil. Se você tiver na área de perícia judicial, você tiver contatos com bons juízes, você pode ganhar na faixa de 50, 60, 80 mil reais por mês. Como na área governamental, né? Daí a gente vai estar falando do pessoal que trabalha em tribunais, pessoal que trabalha no TCU, como auditores, pessoal que trabalha nos próprios tribunais aqui de Brasília. A faixa salarial também é na linha dos 30 mil reais, que trabalham com auditoria. Quem trabalha com escritório de contabilidade, bons escritórios de contabilidade, a renda mensal de um contador também está girando em torno de uns 40 mil reais. Eu conheço escritórios, Minas Gerais, por exemplo, tem um contador que atua com a gente, tem um escritório com 700 funcionários, viu, gente? 700 funcionários. Hoje, no Brasil, nós temos 520 mil profissionais de contabilidade, 80 mil organizações contábeis. Agora, você tem escritórios pequenininhos, o pessoal que trabalha só com pequenas empresas, pegam ali os trabalhos menores, aí você vai ter uma renda de 10, 12, 15, 18 mil reais, mas aí é o pessoal que trabalha ali com 2, 3 funcionários, mas assim, é uma renda boa, viu? Uma renda boa. O pessoal que está trabalhando na área de sistemas, engajando o sistema junto com o trabalho contábil, está conseguindo agregar mais valor ao seu trabalho, aí ganha mais. Uhum. Elis, outra pergunta que está surgindo aqui. Você vê algum casamento possível entre essas áreas e a área de comunicação, jornalismo? Marketing. Olha só, eu vejo assim, a área de comunicação, ela permeia todas as outras, né? Sim. Não tem como você fazer nada disso se você não for um bom comunicador, se você não tiver dentro das mídias sociais, né? Se você não tiver dentro do marketing, né? Nossa, é até difícil responder isso, né? Uhum. Então, assim, ó, E hoje aqui no talvez Conselho também Federal... escrever sobre essas áreas, né, Elis? Trazer um pouco do conhecimento disso tudo, né? Você tem que ser bom em redação sempre, né, gente? Redação tem que estar afiado o tempo todo. Em redação, em números, em comunicação, em É, habilidade social, em negócios, né? Vamos inspirar em é. você. E me conta uma coisa, Elis, acho que talvez pelo seu tempo seja as nossas últimas perguntas, né? Fala um pouco dessa sua vida de palestrante, porque eu sei que você também faz palestra, faz consultoria, e eu queria também, se você pudesse compartilhar quais foram os treinamentos que você foi fazendo para isso, ou se, como já perguntaram para você, pronto, a Elis nasceu assim, sabe? Já saiu por aí fazendo palestra, dando curso.
Me conta um pouco disso. Então, na verdade, a gente precisa de estar o tempo inteiro estudando, se aperfeiçoando. Na verdade, nesses eventos que a gente organiza aqui pelo Conselho Federal de Contabilidade, a gente está o tempo inteiro no palco, né? Então, toda hora um microfone na mão, toda hora precisamos de falar um pouquinho para o público ali, enquanto o palestrante não entra, né? Então, você vai aprendendo ali uma postura, os textos, eu comecei a escrever os textos para os mestres de cerimônia. Mas veja bem, pessoal, olha só, eu sempre acredito que as oportunidades, elas dançam com quem está no salão, né? Quando eu entrei aqui no Conselho Federal de Contabilidade, eu vim para uma oportunidade que tinha para a vaga era para fazer ata. Veja bem, ata. Eu, na época, eu só mexia com números, eu só sabia mexer com Excel, e a pessoa precisava de alguém para fazer ata. Mas eu queria tanto a vaga, porque eu queria casar, tá? Na época eu queria muito casar, e aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi a vaga, aí a pessoa queria uma pessoa para fazer ata. Aí eu peguei, olhei para a mesa onde a pessoa ia trabalhar, né? Aí eu falei assim, você vai ter a melhor ata que você já teve na sua vida. Passei a noite todinha estudando como era que fazia a ata, peguei as atas do TCU, peguei umas atas lá da Presidência da República. No outro dia eu fiz uma ata, a melhor que a pessoa já tinha visto na vida. E eu fui contratada para fazer ata, gente, fazer redação de ata, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, eu acredito, sim, que você tem que estar disposto a fazer ata, a tirar fotografia, a postar no Instagram. Você tem que fazer o que botarem na sua frente para fazer bem Aprender a dar feito. palestra, aprender a escrever. Está com o microfone na mão, pega o microfone e você vai falar. Hoje você fala, não fala tão bem, amanhã você vai estar falando melhor. Mas não tem por que você dizer, não, eu peguei esse estágio aqui para fazer isso, eu não vou fazer aquilo ali, não. Não, vai fazer sim, você vai fazer tudo que botarem para você fazer na sua frente. E isso vai fazer de você multidisciplinar. E vai abrindo as portas e as oportunidades. E aí sim, você vai crescendo. Porque na hora de selecionar, a gente quer qual estagiário que eu vou querer, qual profissional que eu quero comigo, aquele que está disposto a tirar fotografia, a escrever, a pegar um microfone lá na frente, ler, falar. Então é isso. Você não pode estar escolhendo o que você vai fazer. Você tem que estar disposto a fazer tudo. Então, fantástico, Elis. Eu converso muito isso com eles, que escolher o curso, né? O pessoal que está na orientação, porque a gente tem pessoas aí que são graduadas, que estão no mercado de trabalho. É uma primeira escolha. Agora, o que a pessoa precisa se desenvolver para se lançar no mercado de trabalho, porque, assim, tem um lado triste que eu escuto, às vezes, chegar ao teu consultório, às vezes por parte de muitas famílias, que não tem mercado de trabalho para tal profissão, não tem mercado de trabalho. Enquanto que a gente sabe que isso que você está contando, que você está descrevendo, é um exemplo vivo de alguém que se lança e vai para o mercado de trabalho ao encontro do que o mercado de trabalho está precisando, né? Então, quando eu falei lá no início que eu era só fã, também profissionalmente, acho que agora todo mundo aqui está concordando comigo. Eu estou recebendo aqui mais mensagem, Elis, mais mensagem, te agradecendo pelas falas. E eu só posso te agradecer muito. Eu não vou ultrapassar o tempo, porque eu sei que você tem outro compromisso. Então, eu vou te pedir licença para parar a gravação, para ver se o pessoal quer aparecer, pelo menos para te dar um oi. Tá bom, querida, Tá bom? tá bom. Querida, e olha, super obrigada e pensa com carinho na ideia aí de outras rodadas para a gente fazer. Tá ótimo, tá ótimo.